O primeiro passo pode se dar hoje e tudo será luz que vai te acompanhar. O primeiro passo, mesmo pequenino, é sempre um gigantesco poder de transformar. O primeiro passo é um ato de passagem, um ato de coragem de quem quer acertar. O primeiro passo deve vir de dentro e então o sofrimento começa a aliviar. Perdoar alguém, amar alguém, se amar também é o passo. Perdoar alguém, amar alguém, fazer o bem, dê o passo. O primeiro passo pode se dar hoje e tudo será luz que vai te acompanhar. O primeiro passo, mesmo pequenino, é sempre um gigantesco poder de transformar. O primeiro passo é um marco de passagem, um ato de coragem de quem quer acertar. O primeiro passo deve vir de dentro e então o sofrimento começa a aliviar. Perdoar alguém, amar alguém, se amar também é o passo. Perdoar alguém, amar alguém, fazer o bem, dê o passo. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro diário do nosso Amanhecer com Cristo, né? Meu nome é Gustavo, eu sou aqui de Rio Negro, Paraná, né? Divisa com Santa Catarina. Frequento a Casa Espírita Allan Kardec, em Mafra, a Casa Espírita Vicente de Paula, em Rio Negro.
né? Só perguntar, tá tudo legal com o som, tudo funcionando bacana. Esperar um feedback do pessoal. Tá dando para ouvir bacana, pessoal? Alô? Tá ok, pessoal? Tudo funcionando? Só esperar um feedback do pessoal, daí a gente já inicia. Bom dia, Simone. Bom dia, Raul. Que me enviaram um bom dia. Olá, pessoal. Tá tudo funcionando legal? Só um feedback pra gente saber aqui. Ah, tá. Agora que eu vi, não tinha rolado a tela aqui. Desculpa, pessoal. Bom, vamos começar então o nosso encontro de hoje. Desculpe, não tinha visto, não tá rolando automaticamente a minha tela aqui dos comentários. Então, hoje nossa reflexão, né, aqui no Amanhecer com Cristo, será dando continuidade no livro Pão Nosso, que foi a psicografia do Chico Xavier, né, do Espírito, repassado pelo Espírito Emmanuel. Vai ser lá o capítulo 101, Resiste à Tentação. Quando a gente pega esse texto, a gente já começa a pensar, né, em diversos tipos de tentação que a gente passa no nosso dia a dia. Mas aí vem onde, como sempre, Emmanuel se baseia em um trecho dos Evangelhos, né, um trecho da passagem do Cristo pela Terra. Ele coloca esse pequeno trechinho de Tiago, que ele diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Bom, bem-aventurado o homem que sofre a tentação, a gente tem que parar para pensar um pouco. Então quer dizer que Deus coloca a gente em tentação? Vamos refletir sobre isso hoje. Então a gente vai lendo parágrafo por parágrafo e vamos refletindo e interagindo em cada um deles. Então vamos lá. Primeiro parágrafo ali. Enquanto nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. Mormente, na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam, em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Bom, nesse primeiro parágrafo aqui já, Emmanuel, como sempre, muito contundente, né? Enquanto o nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, ou seja, enquanto a gente está encarnado aqui, no nosso plano de provas e expiações, né, não podemos aguardar um paraíso aqui, isenção de ásperos conflitos interiores. Então ele está falando também aqui da questão interna nossa, não só do que a gente vive no dia a dia, mas nossa questão interna, que é justamente esses ásperos conflitos interiores, são as tentações que a gente passa no nosso dia a dia. Que tipo de tentação que a gente tem aí no nosso dia a dia? Nós temos, né, aquela pessoa que nos tira do centro, como o pessoal costuma dizer, fica nervosa, deixa a gente nervoso. Nós temos aquela pessoa que nos constrange de certa maneira, nos faz se sentir mal, a gente começa a pensar
certas coisas, né? Às vezes as pessoas gostam de até mesmo humilhar a gente no ambiente de trabalho, em diversas coisas. E a gente já fica ali com aqueles pensamentos, né? Que não são muito legais. A gente cai na tentação, por assim dizer, com certos pensamentos e atitudes também que nos levam. Daquela pessoa que a gente não gosta, é muito fácil ter aquela atitude de fazer alguma coisa para ela, aquele comentarinho mais mordaz sobre a pessoa. Sempre temos que estar cuidando disso. E é claro, a gente se planeja para passar por esse tipo de tentação. Lá no plano espiritual, antes de reencarnar, nós planejamos certas situações para que nós aprendamos as lições aqui, né? Nas obras básicas, Kardec diz, né, por que nós encarnamos no planeta? Nós estamos encarnados, nós estamos sendo tentados, né? Mormente na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam, em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Ou seja, enquanto nós estamos encarnados, nós vamos ser tentados, aqui na esfera carnal. Kardec diz que ninguém, né, ele usa um exemplo de hierarquia, né, militar, no caso, que nenhum soldado, que Deus não progride nenhum soldado que não vai para a guerra, por assim dizer. Ou seja, Deus não permite que nós evoluamos sem estar trabalhando para aquilo, né? Ontem a gente estava estudando e a gente viu um texto ali da Revista Espírita onde é falado justamente isso. Deus é tão justo que nos dá somente o que nós temos merecimento de ter. Então, quando nós encarnamos nesse barco espiritual, nas águas da inferioridade, aqui no plano encarnado, é justamente para isso. Vamos sofrer tentações, mas temos que resistir a elas dentro do que nós possamos resistir. Contra o anseio de claridade, temos milênios de sombra. Ou seja, hoje nós temos essa vontade de melhorar, mas nós temos milênios de sombra. No sentido de, né? Quantas encarnações nós fomos truculentos, violentos, fizemos o mal. Hoje nós estamos temos essa consciência da necessidade de melhorar, né? Antepondo-se-nos a mais humilde aspiração de crescer no bem. Ou seja, a gente começa a criar aquela fagulha de crescer no bem e já vem alguma situação que nos faz tentar e cair novamente no erro. Vigoram os séculos em que nos comprazíamos no mal. Nós temos essa ânsia pelo mal. Exatamente, ó, a Luciane colocou aqui, ó. Resistir a nós mesmos. Exatamente. Emmanuel coloca nesse primeiro parágrafo justamente isso. Joana também fala dessas influências que nós trazemos no nosso inconsciente de coisas que nós fazíamos em encarnações anteriores. Eu sempre gosto de dar um exemplo que é um exemplo bem chocante, que é aquele exemplo seguinte, né? Você não costuma fazer mal para um bichinho, né? Mas aí dá aquela vontade de fazer mal. Mas o que é essa vontade? Essa ânsia, esse momentinho? É alguma coisa que você trouxe lá de trás, ou algum companheiro espiritual que você traz, algum irmão de encarnações anteriores, onde você fazia esse tipo de coisa. E eles também estão aqui para nos auxiliar. Quando a gente entra em séculos de sombra, tem os nossos amigos desencarnados que estão aqui também. Que quando a gente pensa em cair em tentação, eles já aproveitam o gancho e tentam nos fazer ter essa intenção, por assim dizer. Aí ele continua. É por isso que, de permeio com as bênçãos do alto, sobram na senda dos discípulos as tentações de todos os matizes. Aqui é que o bicho pega. Tentações de todos os matizes. Matizes, cores, né? Aspectos. Que tipo que a gente tem? Nós temos essa tentação, como eu coloquei agora, aquela tentação que você tem, aquela raiva, aquele momento de ímpeto que você tem que pegar e responder tudo que aquela pessoa merece escutar.
mas você precisa falar. Aquela tentação de responder, né? Hoje nós temos muito isso nas redes sociais, né? Muito fácil uma pessoa ofender a outra. E se ofender com as que as outras colocam. Porque eu sou, como o pessoal costuma brincar, sou do tempo que aqui tudo era mato na internet. Muitos anos trabalho com computador e já com informática. E eu sempre gostei de dizer o seguinte: o problema de uma rede social, o problema de um chat de WhatsApp ou coisa assim, é que você não pode dar a entonação da voz naquilo ali. Você acaba. A pessoa dá a entonação de acordo com o fígado dela. Ou seja, fígado porque antigamente dizia, né, que o fígado é responsável pelos humores da pessoa. Então, a pessoa está se sentindo mal, ela se sente ofendida, ela está feliz, ela fica feliz com o comentário. Ela leva na boa. Mas ela sempre, a pessoa que leu é a pessoa que coloca. Né? Então, as redes sociais, a tentação de responder, de brigar, não, eu tenho que postar isso aqui, a gente tem que pensar muito. Eu tenho que pensar muito. Eu sou uma pessoa que a gente sabe o que a gente tem, todo mundo conhece, né, seus defeitos de estimação, e esse é o meu. A gente tá ali com o fígado meio azedo, a gente já vai lá, já posta e já responde, já arruma uma briga e acaba se desentendendo com uma pessoa, às vezes até do núcleo familiar devido a isso, que depois você tem que ir lá e resolver. Aí você pensa, por que que eu caí naquela? Por que que eu fui fazer isso? Nós temos a tentação, tem as tentações mais comuns, né? Por exemplo, a tentação do prato, né? Eu que sou um cara forte, assim, a gente gosta de comer, então é uma tentação também comer em excesso. Fazer as coisas em excesso, né? A gente tem as questões das tentações, como o pessoal gostava de chamar, as tentações da carne, a facilidade muito grande hoje, né, que as pessoas têm de se desligar emocionalmente de uma pessoa, se ligar emocionalmente com a outra, né? Então são diversas tentações que a gente tem hoje aqui no plano encarnado. E que acreditem, a gente pede muitas vezes na encarnação, não para passar por isso, mas a gente acaba sendo tentado nisso, por quê? Porque tem os espíritos, tanto espíritos amigos quanto espíritos trevosos, assim, né, que estão aí, irmãos nossos um pouco mais atrasados, que nos colocam essas situações de tentação, né? É por isso que ele fala assim, ó, é por isso que de permeio com as bênçãos do alto, ou seja, nossos amigos espirituais, nosso planejamento, nosso acesso a essa sã doutrina que nos permite um estudo científico, que nos permite juntar a ciência e a religião, sobram na senda dos discípulos as tentações de todos os matizes. Nós temos sempre que pensar nisso, né? E tentar focar nas bênçãos do alto. Por vezes, o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade, que lhe rondam as portas. Não, pode vir, eu mato no peito e tô de boa. Rezo a Deus pedindo a oportunidade, né? Às vezes a gente vê assim, né? A gente critica tanto certas pessoas em certas situações. Aquele político, né? Aquela pessoa que caiu no erro, né? Tá hoje num presídio porque, sei lá, traficou droga, contraiu alguma coisa ilegalmente, né? Ou aquele chefe que é um carrasco, que gosta de ser, vamos dizer assim, é aquele chefe, né? Não é aquele gestor, como o pessoal gosta de fazer a diferenciação hoje em dia. E a gente diz, não, eu não seria assim, eu não ia fazer isso. Divaldo costuma dizer o seguinte, ou eu já vi ele dizer algumas vezes, temos que tomar muito cuidado com a crítica, porque nós não fomos tentados por aquilo algumas vezes. Ou se fomos, podemos ter falido naquilo. É um caso para pensar. Se nós podemos ter falido naquilo, como é que a gente pode julgar eles? Eu me acredito vencedor, poder vencer os dragões da animalidade que me rondam as portas. Ou seja, se eu for chefe, né? Se eu for chefe, eu vou tratar todo mundo bem. Aí quando eu me torno chefe, eu sou um carrasco. E aí? Você não disse que ia tratar todo mundo bem? Tá aí tua oportunidade de ser chefe, né? Ah, se eu ver alguma coisa aí, uma carteira com dinheiro no chão, por exemplo, eu nunca vou pegar. Aí encontra um dia, né? E pega. Ah, pronto.
Consegui uns 20 anos no umbral agora, porque fui um mau chefe. Nós estamos aqui navegando nessas águas de inferioridade, como o Emmanuel coloca ali, as águas da inferioridade, justamente por isso. Nós passamos por uma situação, podemos falhar, sim, podemos. Somos humanos, né? Estamos lá no pezinho da escada evolucionária, né? Talvez 2, 3 degraus ali acima, alguns milênios apenas de idade, tudo novinho. Podemos errar e vamos errar. Mas saber corrigir o erro é melhor. Porque eu posso cair na tentação de pegar a carteira, né? E peguei, não, eu estou errado. Devolvo. Vou até a polícia, entrego para a polícia, né? Aviso na rádio, como era costume antigamente. Ou hoje simplesmente pego, vejo o documento da pessoa e coloco, procuro numa rede social, com certeza eu vou encontrar ele em algum lugar. Ou alguém que eu conheça. Se eu fui um mau chefe, com aquela pessoa que eu fui ríspido, que eu fui mal, eu chamo ela, vamos conversar um pouco. Né? Tomei a atitude errada, peço desculpas depois. E tento me policiar e não fazer mais. Ele fala aqui. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo-o a porfiada batalha. Lutar contra nós mesmos, né? Resistir a nós mesmos, como a Luciane colocou. Quando temos o mínimo do conhecimento espírita, essa reflexão sobre nós, sobre como nos comportamos, fica mais dolorida. E exatamente. É o que leva muitos irmãos nossos, eu acredito, às vezes, a deixar a doutrina. Porque eles puxam a responsabilidade para si. Nós puxamos para nós. Por mais que eu fale aqui que nós temos nossos companheiros espirituais que nos influenciam, nós temos tanto para o bem quanto para o mal. Escolhemos para quem a gente vai dar sintonia. Eu vou me deixar escutar pelo, brincadeiras à parte, como o desenho do Pateta, o diabinho no ombro, ou pelo anjinho? Pelo espírito guardião que está aqui me auxiliando? Pelo meu irmão que está me ajudando na minha encarnação? Ou pelos aqueles outros irmãos que estão tentando me influenciar para me ver falir? Exatamente. E quando a gente toma uma atitude errada, como dói na consciência no final do dia? Como dizia Santo Agostinho, né? Ele deitava à noite e ponderava sobre o dia o que ele fez. Muito importante essa atitude que a gente pode ter. Dando sequência no nosso texto. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Só a morte da imperfeição, em nós, livrar-nos-á delas. Ou seja, agora até vou me arrumar aqui para sentar, porque agora o negócio fica nervoso, né? Nem morrendo, nem a nossa sepultura nos exonera dos atritos com as trevas. No sentido de atrito com as trevas, não somos nós aqui segurando um escudo e uma espada brilhante lutando com as trevas. Não. Somos nós sendo permeados por ela e combatendo no dia a dia, mesmo depois de desencarnado. Porque sofremos a tentação, né? Caímos algumas vezes nela, e depois a gente vai ter que trabalhar sobre isso, lá desencarnado, no momento da consciência plena, no tribunal da consciência, quando vinha à nossa mente o que nós tivemos oportunidade de fazer e não fizemos, e o que nós tivemos oportunidade de não fazer e fizemos. Ou seja, o tempo perdido encarnado, que é uma coisa muito difícil quando a gente vê aqui essa frase, bem-aventurado o homem que sofre a tentação, eu já penso, bem-aventurado aquele que reencarna como espírito, para ter essa oportunidade de passar por esse burilamento aqui, vamos dizer. Né? Como é que é? Carvão que não é pressionado não vira diamante. Soldado que não vai para a guerra não progride de patente, como é colocado nas obras básicas. Né? Ou seja, tem que ser provado, tem que ser testado. E é nas tentações do dia a dia que a gente é testado. E quando ele fala aqui que nem a sepultura nos exonera, é aquilo que nós estávamos conversando há pouco. Nós trazemos esse sentimento de vidas anteriores,
para nós. E somos tentados justamente com essas situações, né? Por exemplo, uma pessoa que é muito, que a gente sabe que é eivado de casos, de pessoas que contraíram casos fora do casamento e tudo mais. E essas pessoas já vêm cometendo esse mesmo erro diversas vezes, né? E ela pega e vem nessa encarnação agora, casada com uma pessoa que contraiu um débito numa encarnação anterior, devido a uma atitude dessas, e vai ser tentada. Vai acontecer. Ah, mas porque Deus vai tentar ela? Não. Porque ela, por ela mesma. Eu penso que desencarnar é voltar para casa. O que você me diz disso? Desculpe, pessoal, acabei cortando minha linha de raciocínio, que a Luciane mandou uma pergunta aqui. Luciane, já te respondo o meu ponto de vista sobre essa questão do voltar para casa. Então, só continuando aqui. Deus vai tentar a gente colocando, sei lá, uma mulher bonita, um homem bonito para conviver comigo no meu trabalho e essa pessoa vai se interessar por mim? Não. Sou eu que trago essa imperfeição. Se eu não tenho essa imperfeição comigo, eu posso estar do lado, como o pessoal costuma dizer, da Gisele Bündchen, do Brad Pitt, que eu não vou ter esse problema. Mas agora, se eu trago essa imperfeição em mim, aí ela vai me tentar. E aí é complicado. Quanto à questão que a Luciane colocou agora aqui, eu penso que desencarnar é voltar para casa. O que você me diz sobre isso? Olha, eu sempre penso que tanto o plano encarnado quanto o desencarnado, a gente está aqui. Tudo junto. Numa sintonia diferente. Quando a gente desencarna, a gente vai ter a noção, né? Vai ter uma felicidade mais plena, por assim dizer. Dependendo como a gente vai desencarnar, né? Pode ser que a gente fique mais triste, com a consciência do que perdeu. Mas eu acredito que a gente desencarna, não é bem voltar para casa, mas eu acho que é voltar para o natural. É mais ou menos como quando você sai para um dia de trabalho muito cansativo, muito extenuante, e ao fim da tarde você volta para o amor do teu seio familiar. Que é aquele amor que você sente mais plenamente. Sabe? É exatamente, é voltar para seu lar. Para sua casa é uma boa colocação. Quando a gente desencarna, a gente retorna para esse amor mais verdadeiro. Não que a gente não tenha um amor verdadeiro aqui, não me entendam mal. Mas eu acho que a gente sente mais facilmente esse amor. Se é que você se me fiz claro, né? Mas desencarnar é isso. Voltar para casa também. É esse sentimento. No sentido de, né? A gente continua no mesmo lugar, mas vai para uma sintonia um pouco diferente. Beleza. Portanto, que nem mesmo a sepultura nos onéis dos atritos. É mais ou menos assim, esse exemplo que agora eu peguei o gancho da Luciane. Consideremos que quando a gente morre, quando a gente desencarna, a gente volta para casa no final do trabalho, que não deixa de sê-lo, no final da labuta, né? E a gente simplesmente pega e chega em casa depois do trabalho. Entrei para dentro daquela porta da minha casa, meus problemas acabaram, né? Não. Meus boletos continuam ali para pagar, né? Aquela atitude que eu tive continua comigo. Então a gente pode pensar justamente nessa analogia que a Luciane colocou de voltar para casa. Nós voltamos para casa, mas os problemas continuam conosco. Temos talvez mais apoio para trabalhá-los, mais clareza para trabalhá-los, mas continuam conosco. Só a morte da imperfeição em nós livrar-nos-á dela. Volto a pegar o exemplo do boleto, por exemplo, né? Depois que eu pago, eu não me preocupo mais com ele, mas até eu pagar, eu estou me preocupando, ele está me incomodando. Só a morte da imperfeição em nós livrar-nos-á delas. Certo? Ou seja, quando a gente curar na gente, ele não vai mais incomodar. Não vai mais ser uma tentação. Haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana. Porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte,
enquanto nos demorarmos, enquanto nos demoramos na realização parcial do bem. Como é que a gente pensa sobre isso? Somente alcançaremos a libertação quando atingirmos plena luz. Haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana. Aqui o termo já coloca, né? Nós temos que entender as pessoas que caem. E temos que entender quando nós caímos. Porque algumas vezes nós perdoamos o erro no outro, mas não perdoamos na gente. A culpa que carregamos pelos nossos erros, muitas vezes, ela é complicada. Porque ela é castrativa, ela segura, elas são correntes. Então nós temos que ter tolerância com o momento que a gente cai também. Jesus disse, amai ao próximo como a ti mesmo. Jesus não disse amai ao próximo mais do que a ti mesmo. Ele diz como a ti mesmo. Se você perdoa o outro, perdoe-se também. Tolerância construtiva. É claro, se a pessoa erra, tem que trabalhar com ela, tem que conversar com ela. Ah, não, então tem que relevar tudo que a pessoa vai. Não, tem que trabalhar e conversar. Certo? É mais ou menos como uma criança, né? Eu sempre imagino Jesus olhando para nós, mais ou menos como aquele diretor da escola, ou o diretor, ministro da educação, olhando o prezinho daquela cidadezinha do interior, lá embaixo, lá no comecinho da fila. Eles estão lá no maternal. E daí vê uma criança cair, ele vai lá, ajuda, ampara ela a caminhar. E ele entende porque ela cai, ele entende que ela está aprendendo, ele entende que ela vai cair menos, mas vai continuar caindo. Eu sempre tenho essa imagem para mim, né? Aquela questão afetuosa de um professor guiando uma criança muito pequena ainda. Porque insinuações malignas nos cercarão em toda parte. Volto a dizer, nós estamos encarnados aqui justamente para passar por essas situações. Nós pedimos para encarnar para passar por isso. Porque no plano espiritual é muito, vamos, até meio complicado fazer, mas é muito transparente tudo. Né? Dependendo da nossa escala, da nossa evolução espiritual, a gente consegue perceber os pensamentos das pessoas. Então a gente sabe as intenções das pessoas, sabe tudo, né? É muito devassado, tudo, a gente não guarda segredos lá. Enquanto aqui a gente guarda, a gente comete os erros, a gente é colocado nessa tentação, né? Enquanto nos demoramos na realização parcial do bem. Aqui ele tem uma situação bem interessante, que é enquanto nos demoramos, ou seja, ficamos aqui, no nosso rame-rame, porque a gente escolhe, né? No livro dos Espíritos é perguntado, todo espírito passa pela senda do mal? Aí a espiritualidade, Kardec pergunta, todo espírito deverá passar pela senda do mal? E a espiritualidade responde, não. Pela senda do mal, não. Pela da ignorância. O tempo que vai demorar para evoluir, né, depende do espírito. Ou seja, enquanto nos demoramos na realização parcial do bem, se nós escolhemos fazer o mal, vamos continuar sendo tentados por aquilo. Escolhemos falir naquela tentação. E a questão da tentação é justamente isso, é um teste para o livre-arbítrio. Porque nós podemos não fazer, né? Somente alcançaremos a libertação quando atingirmos plena luz. Nesse ponto, a gente pode pensar qual que é o espírito que esteve encarnado no nosso planeta que atingiu plena luz. Jesus. Mesmo Chico, que é um exemplo para nós, sofreu suas tentações. Né? Teve que resistir a muitas coisas. Mesmo Gandhi, né? Ele no começo é uma pessoa com uma certa violência e depois a sua clareza espiritual faz ele ficar mais tranquilo e entende a necessidade da não violência. Quem não? Né? Encarnado nesse planeta que atingiu a plena luz até hoje, só Jesus. Então todos os outros, sem exceção nenhuma, aqui encarnados, estão cumprindo alguma coisa e existe algo que ostente, talvez menos do que nós, né? Mas existem tentações para eles também. Entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo proclama:
Bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Ou seja, você sofre a tentação e você tem a oportunidade de não cair para ela. Não falir a tentação. Impossível, por agora, qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distantes da condição angélica. Ou seja, impossível agora qualquer referência ao triunfo absoluto. Somente Jesus. Né? Somente Jesus. Quando coloca qualquer referência, nem Emmanuel se inclui nessa lista. Né? Que já é um espírito que já tem mais calejado, teve a oportunidade de encontrar o mestre, como a gente viu no livro Há 2000 anos. Né? Entretanto, bem-aventurados seremos se bem sofrermos esse gênero de lutas, ou seja, passo por aquilo, caio um pouco, levanto, continuo, luto de novo, já não caio naquele ponto, mas caio no próximo passo depois que passei aquele obstáculo, mas levanto e continuo, e são as pequenas coisas do nosso dia a dia que são essas tentações. Controlando os impulsos de sentimentos menos aprimorados e aperfeiçoando-os. Pouco a pouco. Pouco a pouco, ou seja, passo a passo. Passo a passo. À custa do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inermes às sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Ou seja, vai acontecer de cair? Eu vou cair? Vou, mas tenho que me levantar, consciência de que cair, que a doutrina nos traz, que é o que a Luciane colocou ali, fica mais dolorido, a gente tem consciência que cometeu o erro. E aquilo fica martelando no tribunal da consciência aqui, né, onde estão as nossas leis divinas. E vamos continuar trabalhando. Tentando resistir às sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Ou seja, resistir às sugestões inferiores que tentam que a gente continue caindo nos mesmos erros. Com isso, a gente encerra a reflexão de hoje. Não sei se alguém gostaria de colocar alguma coisa, né? Mas é interessante a gente sempre pensar a oportunidade bendita de estarmos aqui encarnados, sofrendo essas tentações. Muitos espíritos pedem para reencarnar, nem todos são atendidos. Né? Eu acredito que aqueles que são atendidos são os que mais precisam, ou seja, nós. Porque eu gosto sempre de usar, como eu falei, eu sou da informática, eu gosto sempre de usar assim, um termo que a gente está aqui, o corpo emula a nossa faixa. Porque a carne nos permite entrar em contato com espíritos mais evoluídos do que nós. E permite também, acreditem, que espíritos menos evoluídos um pouco se espelhem na gente. Que nós somos o exemplo também. Aquela frase atribuída a Francisco de Assis, evangelizai sempre, se ao final do dia for necessário, fala um pouco, pelo exemplo nós aprendemos e pelo exemplo nós ensinamos. Cuidemos, porque daí cuidemos com o julgamento. Tem um trecho do texto que fala, né? Vamos cuidar com o julgamento daqueles que falem na tentação. Então, pessoal, vou até agora fazer uma prece para encerrar o nosso trabalho de hoje. Pedindo agora que todos acalmem seus corações, aproveitando essa energia benfazeja da espiritualidade amiga, agradecendo pela oportunidade bendita, da oportunidade de estar encarnado em família, com nossos amores e afetos, que nos auxiliam na senda do dia, seguindo passo a passo. Obrigado, meu Deus. Obrigado pelas provas e pelas oportunidades de trabalho que temos.
Obrigado pelas graças que nem sempre sabemos que recebemos. Obrigado, Senhor. A Ti peço apenas a oportunidade do trabalho e que olhe para aqueles irmãos nossos que se encontram neste momento, adoentados e acamados pelos mais diversos matizes de doenças. Por aqueles nossos irmãos que se encontram no erro, em presídios, por aqueles nossos irmãos que se encontram nas ruas. Enviai seus espíritos de luz com fluidos balsâmicos para auxiliá-los e aliviá-los. Dá também, Senhor, apoio às suas famílias, para que elas possam seguir no dia a dia. Muito obrigado, Senhor. Se conosco hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Bom dia a todos. Que Deus nos abençoe e até uma próxima oportunidade.